Olá, mamães, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam gostando desses vídeos terapia aba na prática. É sempre bom saber exemplos e como que funciona realmente e como que é essa terapia em casa ou na clínica. O meu filho faz em casa, mas eu vou falar para vocês como que ele faz, como que é essa relação com a assistente terapêutica dele e como que funciona, né? E como vocês podem fazer em casa com o filho de vocês. No último vídeo eu comentei para ele que a criança de 3 anos ela tem que saber o sim e o não. Agora a criança também de 3 anos tem que saber o som dos animais. É óbvio que ela já deveria saber com 1 aninho, né? Que ela já deveria fazer o som dos animais. Mas tem muita criança atípica que não sabe fazer o som. O meu filho, ele faz do jeito dele. Como que é do jeito dele? Eu pergunto, Rafael, como que faz o gatinho? Ele faz assim, ó. Cara, não é um gato. Mas ele, na cabeça dele, ele acha que tá fazendo miau. Então eu digo, isso, parabéns, é isso mesmo, né? Então eu sempre dou muito assim, eu faço muita festa quando ele acerta, mesmo que seja da maneira dele. Até às vezes eu fico pensando, será que eu tô fazendo, né, do jeito certo? Mas eu já estudei sobre o assunto e é mais ou menos por aí. Ele tem que só entender que tudo que sai da boca dele é comemorado. Então eu pergunto pra ele, como é que faz o au au? Ele faz ah. Não é bem como um cachorro faria, né? Au au, que nem uma criança deveria, é esperado fazer au au, mas não é do jeito que meu filho faz. Então todos os animais dá para saber que ele sabe fazer, mas nenhum é o esperado, né? Muito engraçado. Como é que faz o carneirinho? Ele fala tipo, não é mé, ele não sabe, porque ele não sabe falar. E daí a gente comemora, isso, mé. Como é que faz o cavalo? Ele fala i, de i, sabe que eu faço? Porque um som que ele sabe é o i, né? Então eu tento fazer isso melhor para ele. Ele também tem que saber quando um jogo termina, por exemplo, ou uma atividade acaba. Tu começou a pintar ali com ele, ele estava pintando, né, do jeito dele, ali pintando, e de repente tu diz assim para ele, vamos terminar. Tu já vê que ele já quer terminar e tu fala para ele assim, tu nem fala, mas tu começa a guardar. Ele guarda já, ele já te ajuda a guardar, ele sabe que aquela atividade já acabou, ele dá sinais para isso. Se sim, tu não precisa ensinar. Se não, tu tem que ensinar ele a saber que aquela atividade acabou. Como? Dizendo guarda, daí ensinar ele a guardar. Às vezes a criança, ela não quer guardar, né? Porque às vezes fica irritada, eu não sei o que acontece. Então tu pede para ele guardar um lápis só. No que tu botou assim a mãozinha dele e tu fala, isso, guardou, parabéns, para ele começar a entender que é algo legal. Ou canta, né? Canta alguma música de guardar, que nas escolinhas eles ensinam, que eles vão aprendendo também a finalizar, né? A criança de 3 anos, ela tem que já saber isso. Ela também tem que completar quebra-cabeça de 4 peças. Se teu filho nunca viu um quebra-cabeça, com certeza vai ser mais difícil. Então, o que tu tem que fazer? De 2 peças, que são maiores, né? Tem um de 1 peça que tu mostra, olha o quebra-cabeça, depois o de 2, depois o de 3 e depois o de 4. Então, tu tem que começar aonde teu filho tá. Ele já tá no de 4, aí tu passa pro de 10, porque eu acho que só tem depois de 10. Mas se ele não sabe nada ainda, a gente começa com 1, depois com 2. Tu fala, por exemplo, são 2 peças, né? E aí tu encaixa pra ela e fala, isso, parabéns. E aí tu vai fazendo todos os dias isso com ele, pra ele entender que tem que encaixar. Entendeu? Tu vai lá e dá o reforçador. Entendeu? Dá o reforçador. Entendeu? Dá o reforçador, tá? Então ele tem que saber de 4 peças já com 3 anos de idade. É bem chatinho, é bem legal de tu ver a evolução quando tu consegue, tá? Tudo isso também, assim, tem um sabor especial para nós mães, né? É a felicidade de ver ele fazendo algo. Então isso nos motiva. De repente teu filho, ele nunca vai saber o que é um quebra-cabeça, né? Porque às vezes quando eles não são verbais, que nem o meu caso aqui da nossa família, a gente também não sabe. Será que ele entende? Será que ele não entende? É uma dúvida. Então eu entendo as mães que têm um autista não verbal que pensam, meu filho não vai entender. Mas ele vai entender porque isso é terapia aba. É todo dia um pouco. Ou muito, né, na verdade. 5 horas, né, que eles querem fazer. São 20 horas semanais de aba. O meu filho não faz, a gente não tem condições para fazer, né, 20 horas semanais. Ele só faz 6 horas. Mas eu tô dando essas dicas para vocês
que eu vejo a AT do meu filho aqui fazendo com ele. Ele tem que saber também o que é uma bola, para que ela serve. O meu filho não consegue ainda fazer, dar um pontapé assim na bola e jogar a bola pro gol. Mas se o filho de vocês já tem esse interesse, né, compre alguma coisinha para fazer um gol, ali uma caixa de papelão ou a própria trave mesmo, e começa a ensinar ele sempre a fazer. Né? Deu o pontapé, conseguiu atingir o alvo, dá o reforçador. Qual é o reforçador? Qualquer coisa, abraço, beijo, levantar, abraçar, sei lá, qualquer coisa que faça ele saber que ele conseguiu algo, né? Isso é o primordial para tudo dar certo. Na terapia ABA sempre tem que ter o reforçador. Por isso que o assistente terapêutico, é óbvio que ele não vai querer abraçar, beijar, vai ser outras coisas. Mas nós mães, a gente tem isso, né? Quando a criança gosta de abraço e beijo, né? Ou tu sopra bolhas de sabão, ou tu bota um balão, algo que ele goste, né? Alguma coisa ele tem que gostar, né? Só tem que prestar bem atenção. Se é a comida, faz com a comida também, não tem problema. Então, uma criança de 3 anos, ela já tem que saber onde é que é o gol, ela já tem que entender essa proposta. O Rafael não é a nossa prioridade agora, então ele não sabe fazer. Ele já tem que sentar no triciclo e fazer assim com o pé, sabe? O Rafael, a gente não comprou um triciclo para ele, porque a gente acredita que não é a hora agora, tá? Porque a gente também tá na pandemia, teria que ter todo, né? Ir tentando. A nossa casa não é grande para também ter um triciclo para ele andar. Mas o próximo nosso passo com certeza vai ser esse. Mas se vocês têm um triciclo, ele já tem que saber pelo menos fazer assim com os pés, porque ele já tem que entender para que aquilo ali funciona. Então, se ele ainda não entendeu, façam todos os dias até ele entender. Pode durar meses, mas uma hora o filho de vocês vai saber para que funciona a bicicleta. Se o filho de vocês já anda com 3 anos de idade de bicicleta, escrevam aqui para mim, para eu saber, que daí eu incentivo mais o Rafael a fazer. Na hora que vocês estão brincando com a massinha, ele já tem que saber o que é enrolar ou fazer uma bolinha. Então, vocês vão ter que ensinar o que é isso. E para isso ele vai ter que também assim, tá um pouco mais tentando prestar atenção. Eu sei que o contato visual é pobre, né, no mundo do autismo. O do meu filho também é. Então, às vezes ele não tá te olhando, mas ele tá te ouvindo. Então, preste atenção nos sinais. Às vezes o Rafael, ele não está me olhando e fala: "Ah, faça a bolinha, Rafael". Eu espero essa troca dele, mas às vezes ele não vai me olhar. Mas se eu botar a bolinha ali na mão dele e fazer assim, ele pode vir a repetir. Foi o que aconteceu comigo. Ele repetiu o processo, mesmo não olhando. O que eu acho bem interessante, que eles têm aversão a olhar. Alguns, né? Eu não falo por todos, né, pessoal? De vocês pode ser que olhe, pode ser que imite bem mais fácil. Mas aqui em casa ele não tem essa coisa de olhar tanto pra nós. Então, às vezes a gente pensa: "Ah, mas eu tô falando à toa". Não, ele tá ouvindo, tá? Então, façam, repitam, que uma hora sai. Ó, vou fazer a minhoca, vou fazer a minhoca. E aí tu dá pra ele, faz nele. Olha a minhoca. Depois tu pede pra ele, faz a minhoca. Tudo isso muito rápido, muito divertido, com um reforçador do lado. Ele fez, recompensa sempre. Quando tu tá sentado com ele na mesa, por exemplo, na hora do papá, tem arroz, tem feijão, ou tem colher, ou tem um copo, tu deixa tudo ali mais ou menos à mostra pra ele. Ele tem que saber o que tu tá pedindo. Por exemplo, tu pede: "Rafael, dá a colher pra mamãe", ele tem que saber te dar essa colher. Então, para isso, ele já tem que saber o que é a colher, o garfo, a faca, tudo, né? Para ele saber poder te alcançar. Mas ele não sabe tudo, ele só sabe 3 coisas. Daí tu começa por aí. Bota ele num local estratégico e pede: "Rafael, dá a colher para a mamãe", tu usa essa colher para dar finalidade ali, funcionalidade para o que tu pediu, para ele entender que quando ele te trouxer algo, assim, quando ele te dá, tu vai usar, né? Então, uma criança de 3 anos, ela já tem que dar essa função. Ele tem que saber todo o processo da lavagem de mãos. Ele tem que saber o que é o sabonete, o que é a toalha para secar, abrir, fechar a torneira, ele já tem que saber tudo isso. Então, claro, tu vai começando aos poucos, bota ele para lavar a mão e sempre fala as mesmas coisas. O sabonete, só lava a mão. Aí bota, abre, fecha a água, né? Aí tu vai fazendo todos os dias isso com ele. Uma hora ele vai saber o que fazer. Tem gente que faz por packs também, para ele saber qual é. Pegou o sabonete, depois
abriu a torneira, depois fecha a torneira, depois usa a toalha. Para mim, eu achei mais fácil colocar ele ali, fazer todo o movimento e ele já aprendeu. E depois também o segundo passo, ele já aprendeu, é tu dizer, vai lavar a mão. É claro que as pias são altas e tudo, mas pelo menos para ele entender que ele tem que lavar a mão. Ele também já tem que saber fazer assim, se pentear com a escova, né? Então, assim, ó, claro que ele já deveria saber isso um pouco antes de 3 anos, mas se ele não sabe, tu vai ter que ensinar. Pega a escova todos os dias que tu usa ali para escovar ele, mostra, pode mostrar no boneco, escova, né? Escova, faz várias brincadeiras para ele entender o conceito. Ele aprendeu o conceito, faz ele mesmo fazer na cabeça dele. Porque o importante no autismo é ele ter autonomia. Então é isso que a gente quer, a partir dessas funções todas, é que ele seja, né? Ele tenha a sua própria autonomia dentro de casa. E a gente não quer ter que fazer isso para sempre por eles. A gente até poderia fazer, né? Mas não é isso que a sociedade vai querer. Ele também tem que saber o que é um guardanapo para limpar a boca, para ele limpar, né? Assim, tu pegar um paninho e ensinar ele a limpar. Ele tem que saber tudo que nós adultos já sabemos. Então essa foi as dicas desse vídeo. Eu volto para fazer um outro vídeo, eu vou ter que pesquisar mais outras coisas. Mas na verdade, no fundo, vocês já entenderam, né? Com esses 3 vídeos que é tudo, né? Qualquer coisa que ele não saiba, ele tem que saber. E como que faz ele saber? Com terapia. Que são horas da nossa paciência, da nossa alegria, para ensinar qualquer coisa para os nossos filhos. Se vocês conseguiram ensinar qualquer coisa dessas para os filhos de vocês, me contem aqui depois, que eu gosto de saber, né, que eu tô fazendo, que eu tô ensinando para vocês e vocês estão ensinando pro filho. Também a minha alegria é saber que vocês gostam desse tipo de vídeo. Então até o próximo vídeo.